Pedindo a proteção divina, declaro abertos os trabalhos desta sessão eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, inicialmente cumprimentando a todos os presentes, consultando os ilustres pares. Doutor representante do Ministério Público, se dispensa a leitura da ata dos trabalhos da sessão anterior. O silêncio de Vossas Excelências implica na aprovação no instrumento. Está aprovada, então, a ata. Não havendo pedido de preferência, vamos seguir a pauta normal. 2.1 da pauta, processo número 22.221, recurso eleitoral, representação, captação ilícita de sufrágio, Vale Combustível, Nova Mutum, quinta zona eleitoral, eleições 2012, recorrente, Diego Fernandes, recorrido, coligação Nova Mutum, de Cara Nova. Parecer pelo afastamento das preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e de obtenção de prova por meio ilícito e no mérito pelo desprovimento do recurso. A relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente e eminentes pares, digno representante do Ministério Público Eleitoral, servidores dessa casa, muito bom dia. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Diego Fernandes, candidato a vereador, contra a sentença do juízo que julgou procedente o pedido formulado na representação ajuizada pela coligação Nova Mutum de Cara Nova, em razão de captação ilícita de sufrágio no pleito de 2012, cassando o registro de candidatura do recorrente e aplicando-lhe multa de 1.000 UFIR. Saliento que a sentença é a mesma prolatada nos autos 214, 44, 2012, 611, 0005. O recorrente alega neste processo, em síntese, a ausência de uma das condições da ação, tendo em vista que, primeiramente, a autora da representação deveria requerer a abertura de uma investigação judicial e não impetrar diretamente a ação de investigação. Que o juiz recebeu e admitiu prova ilícita através de gravações realizadas clandestinamente com suposto flagrante preparado, que não há prova suficiente para comprovar a ocorrência de captação ilícita de sufrágio, bem como sua ciência e consentimento acerca do ocorrido. Pugna, assim, a reforma da sentença atacada com a consequente improcedência da demanda, contra razões da coligação recorrida, rogando pelo desprovimento do apelo. Douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Reitero os cumprimentos aos todos os membros, aos servidores da Justiça e demais pessoas que assistem à sessão. No caso dos autos, trata-se de uma representação por captação ilícita de sufrágio, tendo em vista que o candidato Diego Fernandes, em Nova Mutum, teria fornecido vales combustíveis a eleitores a fim de que eles o favorecessem com seu voto. É verdade que ele afirma posteriormente que esses vales foram concedidos em troca de serviços que os eleitores prestariam. Contudo, a prova dos autos demonstra que, na verdade, qualquer eleitor que se dirigisse ao comitê eleitoral e permitisse que o seu veículo fosse adesivado, recebia o vale combustível e poderia se dirigir ao posto para obter o combustível. Sabendo disso, a coligação Nova Mutum de Cara Nova determinou que 2 de seus advogados acompanhassem a movimentação ali no comitê, o que eles fizeram munidos de uma câmera de vídeo para filmagem. Então eles se dirigiram até lá, seguiram alguns eleitores que tiveram seus carros adesivados, foram até o posto para verificar a troca pelo combustível. Ali eles entrevistaram uma frentista chamada Suelen, que disse que aqueles combustíveis realmente eram fornecidos no comitê e informou inclusive que o pai dela, que gerencia o posto, tinha alguns daqueles vales e estaria vendendo. E que aí, para obter aqueles vales combustíveis, realmente seria necessário se dirigir ao comitê. Dessa maneira, aliás, ela disse também que o pai dela trabalhava para o candidato Diego Fernandes, e dessa maneira que ele tinha obtido os vales combustíveis. Na mesma conversa, talvez desconfiada da razão das perguntas, ela perguntou aos advogados qual era o interesse deles. E talvez por não ter preparado a adrede uma história, cobertura, eles disseram que seriam policiais federais. Por conta dessa afirmação, o candidato alega que a prova seria ilícita, porque eles se identificaram como policiais federais.
Esse é um ponto importante da defesa. Contudo, parece-me que como eles fizeram essa alegação somente após ter obtido a informação em si, de onde provinham os vales, de como era a troca, a informação de que o pai dela trabalhava para o candidato, tudo isso veio antes deles se identificarem como policiais. Então não me parece que essa identificação, embora realmente odiosa, porque o advogado não deve se valer da mentira para obter informações, mas ela veio posteriormente, então eu entendo que não macula a prova. De outra parte, embora obviamente não se tenha comprovado mediante vídeo que o candidato tenha tentado influir na vontade do eleitor, mas essa prova, na verdade, ela seria praticamente impossível, porque nenhum candidato faz isso pessoalmente. Então, essa compreensão tem que ser obtida do conjunto fático, uma comprovação circunstancial. E parece-me que o fato da Suelen, a frentista do posto, ter dito claramente que o pai dela trabalhava para o candidato e que foi assim que ele obteve os vales combustíveis, é suficiente para criar esse liame com o candidato. De outra parte, a intenção de influir no voto do eleitor, ela decorre simplesmente do fato de que os vales combustíveis eram dados indiscriminadamente. A pessoa beneficiada não tinha que prestar nenhuma contraprestação em termos de serviços ao candidato. Então, como pela lógica natural dos fatos, me parece que ninguém dá nada a troco de nada, e como essas pessoas não prestaram nenhum serviço ao candidato, parece-me que a única contraprestação que ele poderia esperar dele seria o benefício do voto. E ficaria aí comprovado o vínculo, o liame subjetivo de influir na vontade do eleitor. Por conta de tudo isso, parece-me que realmente ficou comprovado a captação ilícita de sufrágio e o Ministério Público Federal Eleitoral se manifesta pelo desprovimento do recurso. Palavra retornada ao outro relator. Temos duas preliminares. A primeira é bastante simples. É uma preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, no qual a parte recorrente diz que a ação não poderia ser proposta diretamente como uma ação de investigação judicial eleitoral. Deveria-se exigir um procedimento preliminar, prévio, à moda do inquérito policial. Então ele faz uma comparação entre inquérito policial e ação penal e diz que a ação de investigação judicial deve ser precedida de uma investigação preliminar. É evidente que estou afastando essa alegação e, em razão disso, conforme o inteiro teor do meu voto, que está disponível a Vossa Excelência, estou rejeitando essa preliminar. Doutor Francisco Alexandre. Acompanha o doutor Pedro. José Luiz Brazak. Com o relator. O Samuel Franco. Também com o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. O Sebastião de Arruda. Com o relator. Palavra retornada ao outro relator. Preliminar afastada. Muito obrigado. A segunda preliminar, também o inteiro teor do meu voto está disponível, vou fazer um resumo. O ilustre representante do Ministério Público Eleitoral bem descreveu a situação. Toda a alegação de nulidade da prova, em razão dessa gravação ambiental que foi feita previamente e que deu início a toda relação processual, há essa alegação de que as pessoas que fizeram a gravação teriam se identificado como policiais exatamente depois de terem tomado o depoimento da frentista e que teria revelado parte da situação que acabou por ser o ponto fundamental para efeito do reconhecimento na sentença de captação ilícita de sufrágio. Na mesma linha apresentada pelo Ministério Público Eleitoral aqui na sessão, eu estou rejeitando também essa preliminar, reconhecendo a validade da prova, porque não entendo que houve a contaminação apontada pelo recorrente. Em razão disso, conforme o teor do meu voto que está disponível, estou rejeitando também essa preliminar, não reconhecendo nulidade da prova produzida da gravação realizada, portanto. Doutor Francisco Alexandre. Com o relator. José Luiz Brazak. Com o relator. Doutor Samuel Franco da linha. Relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator, com um acréscimo. Tratando-se de advogado, a atitude
Reprovável, encaminharia meu voto para remeter peça ao Tribunal de Ética da OAB para apurar essa falta disciplinar escancarada. Não, doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor presidente. Consulto os ilustres pares sobre a proposição feita pelo desembargador Luiz Ferreira. Como relator, eu acompanho a sua proposição. Doutor Francisco Alexandre. De acordo. De acordo. Está afastada preliminar com encaminhamento ao Tribunal de Ética da OAB sobre essa matéria. Das peças correspondentes. Na verdade, onde ele se apresenta como advogado, tudo aquilo está no Tribunal Sim. de Condição de emitir o juízo, né? Tá Próprio certo. e inerente. A palavra retorna ao doutor relator. No voto de mérito, tenho para mim que a sentença condenatória não merece reparo, senão vejamos. Como já relatado, a ação fora ajuizada em decorrência de suposta prática de captação ilícita de sufrágio em benefício do candidato a vereador da cidade de Nova Mutum, o recorrente Diego Fernandes. Segundo narra a peça vestibular, carros estavam sendo adesivados no comitê do representado. No ato da colocação dos adesivos, os proprietários dos veículos ganhavam um vale combustível que serviria de moeda de troca para abastecimento do veículo em um determinado posto daquela cidade, posto Piva. Desnecessário dizer de início que a adesivagem do veículo do eleitor, mediante qualquer recompensa, ainda mais aquela de conteúdo econômico, como é o combustível, caracteriza a captação ilícita de sufrágio. Faz-se necessário a análise do contexto do vídeo gravado. Primeiramente, a comprovação por imagem da sobreposição de adesivo no veículo. Em seguida, o mesmo veículo dirigia-se ao posto de combustível para seu imediato abastecimento, usando como forma de pagamento um vale combustível. Indagada, a frentista afirma na posse do ticket recém-trocado que se trata de vale combustível do vereador, podendo ser obtido no comitê. Afirma ainda que seu pai comercializava os vales uma vez que os vendia pelo preço abaixo do mercado e que o mesmo estava trabalhando para o candidato Diego Fernandes. Ao ato contínuo, são constatados mais 2 outros veículos com o mesmo adesivo do recorrente sendo abastecidos mediante a apresentação do vale combustível, os quais foram apreendidos posteriormente pela autoridade policial, conforme auto de prisão em flagrante que está nos autos, onde constam 2 tickets e uma requisição de combustível, que é a prova material. Embora não comprovada a participação direta do recorrente na distribuição de bens, vales combustíveis, há conjunto probante satisfatório que enseja concluir pela autoria indireta. Ora, fatos incontroversos são os demonstrados através da adesivagem do veículo, pela gravação, abastecido imediatamente, também pela gravação, 3 veículos com idêntico adesivo eleitoral do recorrente, realizando o abastecimento através do uso dos vales combustíveis, informação da frentista de que seu genitor trabalha para o recorrente, ticket e requisições apreendidas, prova testemunhal confirmadora da ilicitude, conforme consta dos autos. Inegável a caracterização concreta da captação ilícita de sufrágio, conforme disposto na legislação que transcrevo em meu voto. Como se vê do dispositivo transcrito, a compra de votos é um ilícito de mera conduta, ou seja, basta que haja o comportamento do agente no sentido de doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal com a finalidade específica de obter-lhe o voto. Embora a lei se refira à ação do candidato, é pacífico que o ilícito também se configura com a ação de interposta pessoa, em prol da candidatura do beneficiário, desde que haja anuência deste útil. Se até um crime pode ser praticado com autoria imediata, muito mais crível que o seja o ilícito eleitoral. É irrelevante o fato de não haver prova cabal da ligação entre o recorrente e o senhor Nedivaldo Donizete dos Santos, vulgo Jamanta, depoimento que está nos autos, a pessoa que estaria efetivamente colocando os adesivos nos carros, conforme depoimento de 2 testemunhas. Fato é que a utilização de pessoas intermediárias e informais nas campanhas eleitorais visa dificultar a revelação do real mandante do ilícito.
A demonstração da autoria indireta fica evidente tanto pela afirmação da frentista de que seria possível conseguir os vales no comitê do vereador e que seu pai trabalha para o candidato Diego, quanto pelos próprios adesivos do recorrente nos veículos abastecidos com os vales combustível apreendidos. Querer que o senhor Nedivaldo confesse que trabalha para o candidato recorrente é procurar uma prova impossível. Ademais, ainda que não tenha existido o pedido expresso de voto, imperioso destacar que tal elemento não é requisito essencial para caracterizar a captação ilícita de sufrágio. É natural que a compra, o oferecimento de vantagem ou a troca espúria, porque sabidamente ilegais, sejam praticadas com certa sofisticação, não sendo reveladas às escâncaras, mas quase sempre de modo subliminar. Trago julgado nesse sentido e prossigo afirmando que presentes, portanto, todos os elementos necessários à configuração da grave infração prevista no artigo 41A, a autoria do candidato, ainda que indireta, comprovada por elementos probatórios, o ânimo de obter voto e a distribuição ou oferecimento de bens ou vantagem ao eleitor. Quero registrar, porque muito importante, a sentença de procedência tem lastro em prova digital, que é uma gravação, somada à prova testemunhal, ambas acrescidas de prova documental, que são as apreensões dos tickets e requisição. O conjunto probatório, portanto, é robusto e com essas considerações, em harmonia com o parecer, nego provimento ao recurso eleitoral. É como voto, senhor presidente. Doutor Francisco Alexandre. Com o relator. Doutor Zé Luiz Brazac. Com o relator, excelência. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Ferreira da Silva. Relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor presidente. Conclusão, o Tribunal, por unanimidade, afastou as preliminares suscitadas, acolhendo a proposição do quarto vogal, visando encaminhamento de peças dos autos da Comissão de Ética da OAB Mato Grosso e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, o doutor Pedro Francisco da Silva continua relatando agora o processo 21.444, recurso eleitoral, ação de investigação eleitoral, abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio, Nova Mutum, quinta zona eleitoral, eleições 2012, recorrente, Diego Fernandes. Recorrida Nova Mutum de Cara Nova e coligação Nova Mutum de Cara Nova. Recorrente são dois, Diego Fernandes e a coligação Nova Mutum de Cara Nova. Recorrido, coligação Nova Mutum de Cara Nova e Lírio Lautencharger. Também Neuri Carlos Friedrich Seck. Parecer é pelo não conhecimento do recurso aviado por Diego Fernandes, por ausência de interesse recursal e pelo desprovimento do apelo da coligação Nova Mutum de Cara Nova. Com a palavra do outro relator. Como se viu, os fatos são os mesmos. Há uma pequena distinção aqui em relação, na verdade, à utilização do fundamento da ação proposta. Eu vou fazer a leitura do relatório para maior esclarecimento. Em julgamento, recurso eleitoral interposto por Diego Fernandes, também pela coligação Nova Mutum, em face da sentença, nos autos de investigação judicial eleitoral por abuso do poder econômico, proposta pela coligação Nova Mutum de Cara Nova, em face de Diego Fernandes, candidato a vereador, e também de Lírio e Neuri, candidatos a prefeito e vice-prefeito. Tal sentença, a nota de início analisa também os autos em julgamento nesta mesma sessão plenária, com base nos mesmos acontecimentos, mas sob a acusação de captação ilícita de sufrágio. As duas ações possuem a mesma identidade fática,
qual seja a distribuição de vários combustíveis a eleitores da cidade de Nova Mutum em troca de propaganda política nos veículos. A sentença entendeu como não caracterizado o abuso de poder econômico diante da escassez de tickets apreendidos, assim julgando improcedente a presente age. Todavia, a mesma sentença condenou o candidato Diego Fernandes por captação ilícita de sufrágio nos autos citados. O candidato Diego Fernandes apresentou um único recurso para contestar a pena de cometimento de captação ilícita de sufrágio. Ocorre que também protocolou tal recurso nesses autos, daí a menção que ora faz. Por seu turno, a coligação Nova Mutum, então autora da AGE, aduz em seu apelo que as mesmas provas que condenaram o candidato servem para impugnação de abuso por parte dos outros réus, tal seja os candidatos a prefeito e vice-prefeito Lírio e Neuri, respectivamente. Alega a coligação, assim que restou comprovado nos autos que os adesivos colocados nos carros também faziam referência a esses dois candidatos, que os atos foram praticados por pessoa que trabalha no comitê dos recorridos, logo ambos tinham consentimento e ciência da prática ilícita. Rogo o provimento do recurso para que seja julgada procedente a AGE com a condenação de todos os recorridos na sanção de inelegibilidade. As contrarrazões dos recorridos Lírio e Neuri estão nos autos, onde sustenta a ausência de provas a indicar a conduta ou participação deles na prática ilícita em comento. Pugna o desprovimento do apelo. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso interposto por Diego Fernandes em razão da ausência de interesse recursal. Ademais, manifesta pelo desprovimento do recurso apresentado pela coligação Nova Mutum de Cara Nova. Esse é o relatório. Presidente, eu quero tomar meu impedimento porque tem um advogado que é meu irmão, Antônio Luiz Pereira da Silva. Então fica consignado o impedimento do desembargador Luiz Ferreira. Ouço a douta Procuradoria. Conforme já relatado, os fatos são os mesmos e o Ministério Público se manifesta pelo não conhecimento do recurso do candidato, porque não só porque a AIGE foi julgada completamente improcedente, então ele não foi condenado a nada, não tem interesse recursal, mas também quanto ao aspecto de que a captação ilícita de sufrágio em si já foi objeto de outro processo que acabou de ser julgado pela Corte. Quanto ao mérito, o parecer ministerial é bastante simples. O entendimento é de que, quando se trata de captação ilícita de sufrágio, a valoração é objetiva. A própria lei já determina que a conduta de influenciar na vontade do eleitor é grave. Ela não abre espaço para maiores considerações. Já no que se refere ao abuso do poder econômico, o magistrado tem a liberdade de dosar, a liberdade e o dever de dosar a sanção conforme a gravidade da conduta. E no caso dos autos, não se demonstrou que seja uma conduta de grande gravidade, não houve grande extensão, não houve grande monta, foram apenas alguns vales combustíveis que chegaram a ser apreendidos, não se demonstrou uma grande quantidade de eleitores beneficiados, e por conta disso, a sanção deve ser proporcional e também não deve ser elevada. Diante de tudo isso, o Ministério Público se manifesta, como já dito, pelo não conhecimento do recurso do candidato Diego Fernandes e pelo desprovimento do recurso da coligação Nova Mutum de Cara Nova. A palavra retorna ao doutor relator. No voto preliminar, eu estou acompanhando integralmente o parecer ministerial pelo não conhecimento do Diego Fernandes, exatamente por ausência de interesse recursal. É como voto, senhor presidente. Consulto a Corte se há algum voto dissidente com relação a essa preliminar. Com todos de acordo, está afastada a preliminar. A palavra retorna ao doutor relator. No voto de mérito, que está disponível a Vossas Excelências, eu também sigo a mesma trilha do parecer ministerial exposto aqui nesta sessão, e em razão desses mesmos fundamentos eu estou negando provimento ao recurso interposto pela coligação Nova Mutum de Cara Nova, inclusive lembrando apenas que esses candidatos a prefeito e vice-prefeito não foram eleitos. Então, em razão disso, eu acompanho o voto, o parecer, melhor dizendo, do Ministério Público Eleitoral e nego provimento ao recurso interposto, conforme entende o teor do meu voto, que está disponível a Vossas Excelências.
É como voto. Pois não, doutor Francisco Alexandre, Como relator, presidente. José Luiz Brazac, Com o relator. doutor Samuel Franco, Dalia Júnior, Com relator. doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor. Conclusão, o tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto por Diego Fernandes. Quanto ao recurso enviado pela coligação Nova Mutum de Cara Nova, o tribunal, também por unanimidade, negou-lhe provimento nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, o doutor Pedro Francisco continua relatando agora o processo 60.587, também recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, distribuição de brindes, trio elétrico, Alto Gastos, Mato Grosso, 8ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente, coligação Fazendo Mais por Alto Gastos, recorrido, coligação Força de Novas Ideias. Parecer é pelo desprovimento do recurso, com a palavra do outro relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Fazendo Mais por Alto Gastos contra a sentença do juízo que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral ajuizada pela coligação à Força de Novas Ideias, em face da hora recorrente. A sentença entendeu que a recorrente utilizou de veículo trio elétrico como outdoor. Entendeu também que a recorrente realizou propaganda irregular na imprensa escrita, pois não se informou o preço pago pelo anúncio. Assim, condenou a recorrente ao pagamento de multa no importe de R$ 5.320,50, nos termos do artigo 39, parágrafo 8º da Lei Eleitoral, além de multa no valor de R$ 3.500 nos termos da legislação eleitoral. A recorrente alega que a sentença é extra-petita, porque o juiz fundamentou a ilicitude no dispositivo legal que regula o uso de trio elétrico, sobre o qual se defendeu, mas acabou por aplicar a multa referente à vedação de propaganda por outdoor, em desconformidade com o pedido formulado na inicial, que representante e representada jamais discutiram no processo a equiparação do trio elétrico a outdoor. Que tal equiparação surgiu apenas na sentença, por obra do julgador. Menciona a recorrente que somente utilizou o trio elétrico para a realização de comício, ato permitido na legislação eleitoral. Sobre outro ponto, aduz a recorrente que a pesquisa eleitoral divulgada obedeceu a todos os requisitos, ocorrendo mera irregularidade na publicação pelo jornal, que não fez constar o valor gasto pela realização da pesquisa, não havendo que se falar em condenação da recorrente. Pugna o provimento do recurso para anular a sentença atacada, tendo em vista ser extra-petita, ou, alternativamente, a reforma da decisão para isentá-las de multa. A recorrida apresentou contra-razões, pugnando pelo desprovimento do apelo, e a douta Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Mantenha o parecer. Mantido o parecer escrito, a palavra retorna ao doutor relator. A sentença merece parcial provimento. Primeiramente, vislumbro que os fatos e fundamentos trazidos na petição inicial jamais imputaram à recorrente a utilização de veículo automotor como outdoor, regra proibitiva prevista no artigo 39, parágrafo 8º da Lei Eleitoral. Conforme se extrai da inicial, a representação ajuizada foi no sentido de proibir a suposta conduta da recorrente em utilizar o trio elétrico, música, apresentador, animador, etc., fora de comício. Nada mais do que isso. A alegação era de violação do parágrafo 10, artigo 39, e a palavra outdoor somente surgiu na sentença. O juiz, diante dos fatos expostos da inicial e na contestação, extrapolou na sentença os limites estabelecidos na lide, enxergou a existência de adesivos inseridos no veículo trio elétrico que aparentaram ser mais de 4 metros quadrados. O problema é que a causa de pedido não era propaganda em bem particular superior a 4 metros quadrados, era a utilização de trio elétrico em desconformidade com a lei. Clara está a dissonância entre o fundamento aduzido na inicial e aquilo decidido pelo magistrado. Salta aos olhos que o pedido feito pela autora, não na questão do trio elétrico, pedia o enquadramento do fato como crime de desobediência, em razão de uma decisão pretérita do juízo eleitoral. A coligação representante nunca pediu a condenação na pesada multa do parágrafo 8º do artigo 39 da Lei Eleitoral.
Assim, a condenação em multa diversa e não ventilada no processo afronta o disposto no artigo 128.460 do Código de Processo Civil, sendo a sentença, pois, nula quanto a este ponto. Mesmo que se pudesse verificar nos autos se houve ou não a utilização do veículo como outdoor, com adesivos superiores ao limite permitido em lei, ainda assim a recorrente não poderia ser penalizada por tal fato, pois não se concedeu a ela o direito de defesa sobre essa acusação. De outra banda, e conforme previsto no artigo 515, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, diante da viabilidade de se analisar e decidir por este tribunal as questões e fundamentos efetivamente debatidos pelas partes, ainda que a sentença os tenha ignorado, faço a partir de agora. No que tange ao pedido deduzido na inicial, vejo que a recorrida alegou o descumprimento disposto no artigo 39, parágrafo 10 da Lei Eleitoral, que assim estabelece: fica vedada a utilização de trios elétricos em campanha eleitoral, exceto para a sonorização de comício. Do exame dos autos, verifico que a recorrida não demonstrou a utilização irregular de trio elétrico por parte da recorrente, ou seja, não há nos autos prova de que a recorrente utilizou o veículo automotor em outras atividades que não seja a realização de comícios, pois as fotografias anexadas nos autos não corroboram o uso do bem para finalidade diversa, mas apenas o desconhecimento ou deslocamento, melhor dizendo, do veículo e o seu estacionamento em frente ao comitê da campanha. O trio elétrico, para se locomover em destino ao comício, tem que ser direcionado ao local. Não basta tirar uma foto do veículo em movimento para sustentar que o seu uso foi contrário às normas. Não há prova de que neste trajeto tenha havido música, animação, divulgação de propostas de campanha, nada disso. Ademais, o automóvel, se não tiver em movimento, precisa estar estacionado em algum lugar. Por isso, não vislumbro qualquer afronta à lei na utilização de um trio elétrico por parte da recorrente. Passo à segunda questão. Sem razão, a recorrente, ao alegar que a ausência de explicação do valor gasto na publicidade feita em jornal é mera irregularidade, consoante estabelece no artigo 43, parágrafo 1º da Lei Eleitoral, combinado com o artigo 26 da Resolução TSE que cuida da matéria, é obrigatória a consignação no anúncio o valor pago pela inserção de propaganda eleitoral. A regra é impositiva. A menção do valor gasto na propaganda na imprensa escrita é destinada ao controle dos gastos eleitorais, à transparência à população. Seu descumprimento deve ser devidamente reprimido na forma da lei. Assim, correta a multa aplicada em desfavor da recorrente, nos termos da legislação, porque realizou propaganda eleitoral de forma irregular. Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso a fim de excluir a multa no valor de R$ 5.320,50, todavia mantendo a condenação da multa fixada em R$ 3.500. É como voto. Doutor Francisco Alexandre Ferreira. Relator. Doutor Zé Luiz Brazac. Relator. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. O relator. Desembargador Luiz Ferreira da Silva. O relator alertando, todavia, que aqui, na primeira frase, em vez da sentença, a excelência, né, colocaria o recurso merece provimento. Né? Certo. Qual é a frase? Primeira frase, a sentença merece, o recurso merece provimento. Ah, perfeito. Muito E obrigado. aí, no fim, está, né? Assim consignado. Então, o voto já está dado. O relator. Doutor Sebastião de Arruda. Com o relator, senhor presidente. Conclusão, o tribunal, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso nos termos do voto do relator, em dissonância com o parecer. Doutor Pedro Francisco continua relatando agora o processo 34.231, recurso eleitoral, representação, direito de resposta, propaganda política, propaganda eleitoral, carro de som, Vila Rica, Mato Grosso, 16ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente, coligação Vila Rica para Todos,
e Aldaci de Fátima Brambila, recorrido coligação Unidos por Vila Rica. Parecer é para que seja negado seguimento ao recurso nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. Com a palavra do outro relator. Recurso eleitoral interposto por Aldaci de Fátima Brambila, candidata a vice-prefeito em Vila Rica, contra a sentença proferida pelo juízo eleitoral que julgou improcedente a representação acumulado com pedido de direito de resposta aforada pela recorrente em face da coligação Unidos por Vila Rica. Na inicial, a representante, ora recorrente, postulou o direito de resposta em razão da suposta utilização ilegal de carro de som pela coligação representada, ora recorrida, nos dias 3 e 4 de outubro na cidade de Vila Rica, carro de som pelo qual teria sido pronunciadas inverdades sobre a candidata Aldaci. Na sentença, o douto magistrado entendeu que tal pedido é impossível e também infundado, por isso extinguiu o feito liminarmente. Entendeu que o carro de som não é veículo de comunicação social, o que impede o direito de resposta nos termos da lei. Também entendeu que a ação proposta caracteriza litigância de má-fé da autora, dada a flagrante impossibilidade legal. Por isso, condenou a representante recorrente em multa no valor de R$5.000. A recorrente, neste apelo, alega que a lei eleitoral não excluiu o direito de resposta diante de afirmações feitas em carro de som. Sustenta também que não ficou demonstrada nos autos qualquer conduta que pudesse implicar em litigância de má-fé. Contra razões da coligação, onde requer o desprovimento do recurso. A douta Procuradoria entende que o recurso está prejudicado. Esse é o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Realmente o parecer escrito aqui ela era pela perda superveniente do objeto recursal, mas eu ouvi o relatório aqui, houve aplicação da multa por litigância de má-fé. Então, salvo se for o caso de recurso intempestivo, o parecer é pelo afastamento da multa, porque entendo que é uma questão de interpretação jurídica e não de má-fé. Lançado o parecer oral, a palavra retorna ao douto procurador. De início, deixo de ingressar na discussão a respeito da possibilidade ou não de concessão de direito de resposta em face de dizeres propagados em carro de som, é que tal provimento jurisdicional pleiteado pela recorrente está prejudicado em razão do término das eleições. Por isso, neste ponto, houve a perda superveniente do objeto recursal. Contudo, persiste o interesse da recorrente em reformar a decisão na parte relativa à multa que sofreu por litigância de má-fé. Data vênia, entendo a multa equivocada. O Código de Processo Civil indica hipóteses muito específicas de manobras processuais caracterizadoras da litigância de má-fé, as quais devem ser interpretadas restritivamente. A simples propositura da presente representação, neste caso, nem de longe pode ser caracterizada como temerária. A matéria do direito de resposta em face de carro de som não é pacífica. Inclusive, juntamente com a petição inicial, a recorrente anexou aos autos o noticiário de imprensa escrita relatando o caso concreto em que o juiz eleitoral de Cajazeiras deferiu o direito de resposta por 24 horas, em razão de calúnias perpetradas por carro de som de um candidato contra o outro. O que quero dizer, em outras palavras, é que o entendimento respeitável do douto juízo, no sentido de que é impossível a concessão da tutela pretendida, não pode redundar na conclusão de que a ação foi proposta pela recorrente com má-fé. Longe disso, lembre-se que o artigo 243, parágrafo 3º do Código Eleitoral, assegura o direito de resposta a quem for injuriado, caluniado ou difamado através de alto-falante. Não é absurdo que um candidato peça, portanto, direito de resposta em face de carro de som. O entendimento do ilustre magistrado sobre os elementos trazidos neste processo, por mais que sejam bem fundamentado e correto, não pode rotular a pretensão feita pela recorrente como manifestamente infundada. Só é manifestamente infundada, ou seja, ardilosa, nefasta, mesquinha, aquela pretensão que de pronto se mostra completamente fora de esquadro. A dizer, no jargão popular e com perdão da palavra, a ação, como se diz, sem pé nem cabeça. Ora, a representação da recorrente se mostrou no mínimo razoável. Talvez não tenha razão a matéria de fundo, mas a condição da ação estavam presentes numa análise objetiva da petição inicial.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para afastar da sentença a multa aplicada à recorrente Aldaci de Fátima Brambila. É como voto. Ou não? Doutor Francisco Alexandre. Com o relator. José Luiz Brazac. Com o relator. Doutor Samuel Franco Dalia Com o Júnior. relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor presidente. Conclusão, o tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer oral da douta Procuradoria Regional. Doutor Pedro Francisco da Silva continua relatando agora o processo 43.251, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, imprensa escrita, jornal, revista, tabloide, divulgação de propaganda em dimensão superior ao limite permitido, Campo Verde, Mato Grosso, 12ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente, Campo Verde muito mais, recorrido, coligação, compromisso com Campo Verde, Fábio Schureter e Laerte Brasileiro de Alvarenga, e ainda o Diário Campo Verdense Limitada, jornal O Diário. Parecer para que seja negado seguimento ao recurso nos termos do artigo 557 do CPC. Com a palavra o doutor relator. Não, fica anotado o impedimento do doutor José Luiz Brazac. Recurso eleitoral, conforme anunciado, esclareço que a representação imputava aos recorridos suposta circulação de propaganda eleitoral na imprensa escrita em tamanho superior ao permitido em lei. Na sentença, entendeu o douto juízo que a divulgação da propaganda eleitoral dos recorridos não foi feita em jornal padrão. Ao contrário, o impresso de folhas 8 se aproximou mais de um tabloide, o que aumenta o limite da propaganda para 1/4 da página e 1/8, como alegado pela recorrente. Daí, segundo a sentença, forçoso reconhecer a inocorrência da infração prevista na legislação. A recorrente alega que a sentença deve ser modificada porque não houve menção a respeito dos contornos jornalísticos utilizados em propaganda paga na imprensa escrita, de modo a induzir a erro o eleitor. Aduz também que o veículo onde foram feitas as propagandas, jornal diário, não se apresenta ao público como um tabloide, mas sim como jornal, e assim deve ser enquadrado na lei. Rogo o provimento do recurso para condenar os recorridos nas sanções legais cabíveis. Contra razões apresentadas nos autos, a douta Procuradoria opina pelo não conhecimento ante a perda de objeto. Esse é o relatório. Força douta Procuradoria. Mantenha o parecer. Está mantido o parecer escrito. A primeira questão, obrigado, é verificar se a propaganda realizada pelos recorridos em veículo de imprensa escrita obedeceu aos limites e requisitos estabelecidos na lei. A outra é analisar se o conteúdo das notícias indicadas pela recorrente possui contornos jornalísticos utilizados em propaganda paga. No primeiro caso, caberia a multa eleitoral, no segundo, a abstenção da prática. Começo pela segunda questão. No que tange ao pedido de abstenção da prática de propaganda eleitoral, subliminar, a partir de supostas notícias jornalísticas, concordo com a douta Procuradoria, no sentido de que tal pretensão perdeu o objeto ante o término das eleições, ficando o recurso prejudicado nesse ponto. Já com relação à questão de aplicação de multa por inobservância do limite legal em propaganda eleitoral veiculada na imprensa escrita, o presente recurso deve ser conhecido, uma vez que ainda persiste a pretensão da condenação na sanção pecuniária. No meu sentir, correta a sentença é que o artigo 43 da Lei Eleitoral, combinado com o artigo 26, caput, parágrafo 3º da resolução TSE que cuida do assunto, estatui que não é permitida qualquer veiculação na imprensa escrita de propaganda eleitoral com tamanho acima de 1/8 de página de jornal padrão e 1/4 de página de revista ou tabloide. E quando determinado veículo impresso tiver tamanho ou formato que divirja de jornal ou tabloide escrita, aplica-se a regra do veículo cujo tamanho mais se aproxima nos termos da resolução que transcrevo em meu voto. Pois bem, compulsando os autos, constata-se que a empresa jornalística representada, Diário Campo Verdense,
Limitada publicou um tabloide tipo jornal ou diário que não se enquadra precisamente nem no tamanho, um periódico melhor dizendo, que não se enquadra precisamente nem no tamanho do jornal padrão, tampouco no de tabloide, é em verdade um formato bastante sui generis. Como bem ressaltou o Ministério Público Eleitoral, o caderno de notícias em questão apresenta a dimensão correspondente a 32 cm,5 e de largura 47 cm de altura, sendo que o jornal padrão tem um formato de 38 cm de largura e 58 cm de altura, e o tabloide a dimensão de 28 cm de largura e 38 cm de altura. Correto, então, o entendimento do douto magistrado, porque o veículo em textilha se aproxima mais do tamanho de tabloide do que do jornal padrão, tendo a lei possibilitado assim a utilização de 1/4 da página para a divulgação de propaganda eleitoral, pelo que não há que se falar em ilicitude da parte dos recorridos, melhor dizendo. Por fim, refuto a alegação da recorrente em afirmar que é necessária a oposição do CNPJ na propaganda paga em jornal, revista ou tabloide, porque não há previsão legal nesse sentido. O que a lei exige, e foi atendido pelos recorrentes quando informam o valor de R$ 500, é a indicação do valor pago pela inserção, consoante artigo 43, parágrafo 1º da Lei Eleitoral. Com essas considerações, convicto do acerto da sentença e em harmonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Doutor Francisco Alexandre. O relator. José Luiz Brazac está impedido, né? Doutor Samuel Franco da Lia. Acompanho o eminente relator. Desembargador Luiz Ferreira. O relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor. Caiu o sistema de novo. Caiu de novo. Conclusão, o tribunal por unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em dissonância do parecer. Como tem dissonância, o parecer está negando o segmento, né? Certo. Não tem grande problema porque não vai para Doutor Pedro Francisco continua relatando agora o processo 48.584. Recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, internet, redes sociais, Facebook, Tabaporã, Mato Grosso, 27ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente, coligação União por Tabaporã, recorrido, Percival Cardoso de Nóbrega, coligação Casa Arrumada, administração comprovada. Parecer pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa imposta. Com a palavra do doutor relator. Recurso eleitoral, conforme anunciado, esclareço que a sentença recorrida julgou improcedente a representação proposta em face dos recorridos, acabou por condená-la em litigância de má-fé, combinando-lhe multa no valor de R$ 1.000. Na ação, a representante, ora recorrente, alegou violação ao artigo 33 da Lei Eleitoral, requerendo a cominação de multa em desfavor dos recorridos representados, porque esses teriam divulgado pesquisa eleitoral por meio eletrônico, Facebook, sem prévio registro na Justiça Eleitoral. Com a resposta dos representados, ficou demonstrado nos autos que a pesquisa fora devidamente registrada, de acordo com os preceitos da Lei Eleitoral. Daí que não existiu qualquer ilegalidade da menção à pesquisa feita em rede social. Em função disso, a douta juíza julgou improcedente o pedido, mas condenou a representante em litigância de má-fé, porque, no seu entendimento, a ação foi proposta de forma
temerária. A recorrente requer o cancelamento da multa, pois alega que, embora comprovada a regularidade de registro da pesquisa, não agiu de má-fé. Sustenta ainda que a divulgação da pesquisa por parte do candidato na rede social não informou o resultado da pesquisa nem a margem de erro. As contrarrazões estão nos autos pelo desprovimento do apelo, e a douta Procuradoria entende que a menção feita à pesquisa eleitoral realmente não apontou qualquer margem de erro, embora aquela tivesse sido devidamente registrada. Assim, além da alegação ter sido mero equívoco da recorrente, a existência de outra irregularidade afasta a litigante de má-fé. Por isso, opinou pelo provimento do recurso para cancelar a multa arbitrada. É o relatório. Conselhador da Procuradoria. Mantenha o parecer. Está mantido o parecer escrito com a palavra do outro relator. O meu voto de mérito é exatamente na mesma linha da manifestação do Ministério Público, dando provimento ao recurso para reformar a sentença e especificamente na parte da multa eleitoral, retirando a condenação imposta à recorrente, por litigância de má-fé do caso. Consulta a corte se há algum voto dissidente. Ao que parece, a matéria é bem simples. Sim. Estamos todos de acordo. A conclusão é a seguinte: o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. O doutor José Luiz Blazac relata agora o processo 33.631, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, carreata com foguetório em locais vedados pela legislação eleitoral, fornecimento de bebida alcoólica e alimentação, descumprimento de ordem judicial, Pedra Preta, 46ª Zona Eleitoral, eleições 2012, recorrente. Coligação é tempo de mudança, recorrido, Partido Democrático Trabalhista, PDT de Pedra Preta. Parecer pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada. Com a palavra do outro relator. Senhor presidente, é exatamente como Vossa Excelência pregou, os pontos fundamentais do recurso. Ele novamente aporta ao tribunal recurso atacando sentença em que fixa multa sem embasamento legal para tanto, o que esse tribunal tem rechaçado na sua totalidade. E o presente recurso é nesse sentido. E em consonância com o Ministério Público Eleitoral, que veio nessa linha, estou votando pelo conhecimento do recurso, em sintonia com o parecer ministerial, dando provimento para afastar da decisão a multa imposta à coligação recorrente, que inicialmente foi aplicada R$30 mil, e depois, ainda por questões de ter sido uma nova carreata, no entendimento da douta juíza, fixou em R$100 mil a multa em questão. É como voto, senhor presidente. Está dando provimento ao recurso? Para reformar a decisão no sentido de retirar a multa. O parecer, doutor Marcelo, é no mesmo sentido? Sim, mantenha o parecer. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. A caneta foi pesada, eu acompanho o relator. Desembargador Luiz Ferreira da Silva. O relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Presidente. Conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. O senhor José Luiz Blazac continua relatando agora o processo 44.924, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, uso indevido de meio de comunicação social, propaganda eleitoral, local de uso comum, Terra Nova do Norte, 33ª Zona Eleitoral, eleições 2012, recorrente Edivaldo Gomes, recorrido Ministério Público Eleitoral, parecer pelo provimento do recurso, com a palavra do outro relator. Senhor presidente, acrescenta-se ao pregão de Vossa Excelência que foi fixada a multa em R$5 mil por dita propaganda, sem que antes houvesse qualquer notificação aos infratores, o que vai em dissonância com a lei eleitoral. E dessa forma,
como bem salientado pela doutora Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou pelo provimento do recurso por entender que somente após descumprir a notificação para acessar a propaganda irregular é cabível a aplicação de multa, destacando ainda que o evento foi realizado no mês de agosto e a representação foi ajuizada somente em setembro de 2012. Nesse sentido, eu estou em simetria com o parecer ministerial, conhecendo o recurso e dando provimento para reformar a sentença de piso, afastando a sanção pecuniária aplicada. É como voto. Parecer oral é no mesmo sentido? No mesmo sentido, ressaltando esse fato de que o evento ocorreu em agosto e a representação foi ajuizada praticamente um mês depois. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Desembargador Luiz Ferreira. Relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Com o relator. Conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso no termo do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor José Luiz Brazac relata ainda o processo 59.980, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, banner, cartaz, faixa, outdoor, inobservância do limite legal, Alto Araguaia, Mato Grosso, 8ª Zona Eleitoral, eleições 2012, recorrente, coligação, a força de novas ideias, Fernando César Pacinato Amorim, recorrido, coligação, fazendo mais por Alto Garças. Parecer pelo desprovimento do recurso. Só dei uma pausa aqui, ministros pares, porque eu olhei aqui Alto Araguaia, 8ª Zona Eleitoral. Acontece que o município de Alto Garças realmente pertence à Zona Eleitoral de Alto Araguaia. Com a palavra do outro relator. Também fiquei na dúvida aqui. Senhor presidente, com o objeto do presente recurso é também já bastante conhecido da casa, é a extrapolação de 4 metros quadrados em propaganda eleitoral, como faixa, o banner. E como já também decidimos aqui na corte, são aquelas situações em frente ao comitê eleitoral, o que não autoriza as coligações em extrapolar essa metragem só porque é fachada de comitê. Nesse sentido, a sentença fixou em R$4.000 por ser reincidente. Inicialmente havia aplicado 2.000, foi feita a notificação, não foi atendido, e então a aplicação de 4.000 pela reincidência. E nesse sentido é o parecer do Ministério Público, e estou em consonância com o parecer ministerial, conhecendo o recurso e negando provimento, mantendo intacta a decisão de piso, excelência. O parecer é no mesmo sentido? Sim, mantém o parecer. Doutor Samuel Franco Dalia. Relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com relator. Doutor Sebastião de Arruda. Doutor Pedro Francisco. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre. Com o relator. Conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, no termo do voto do relator, em consonância com o parecer. Antes de anunciar o encerramento, ilustres pares, comunico pesarosamente que na madrugada do domingo, último domingo agora, faleceu a servidora Luciana Garcia Mendonça, do Amaral, técnico judiciário deste tribunal, e entre os anos de 2011 e 2012 atuou na Secretaria Judiciária, auxiliando as sessões plenárias. O corpo está sendo velado na Capela Jardins, Sala das Tulipas. O enterro será no cemitério Bom Jesus, às 13 horas. Portanto, os nossos sinceros sentimentos à família da servidora, registrando-se esse fato em ata. Lamentável a passagem da servidora,
Fica à vontade os ilustres pares, né? Estava aqui na assessoria do plenário? Exatamente. Poxa vida. Ela ficou até setembro, mais ou menos. Ficou em setembro, depois saiu de licença. Lamentável, hein? Uma pessoa Lamento. atuante aqui, bastante. Bem, amanhã nós teremos sessões novamente, no mesmo horário, no mesmo local. Agradeço a presença dos senhores e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.